Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Um enigma ancestral que assombra a humanidade e narração em tom grave e envolvente, com pausas dramáticas desde os primórdios da civilização. O ser humano tem buscado entender o fim dos tempos, o momento em que o mundo como conhecemos se desfaz, abrindo portas para o desconhecido, para o que é insondável. Entre os símbolos mais poderosos e inquietantes dessa profecia está a imagem dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Mas quem são esses cavaleiros? De onde vieram? E qual a verdadeira mensagem que carregam? A origem do mistério. As raízes desse enigma estão nas páginas do livro mais antigo e enigmático de todos, o livro do Apocalipse, também chamado de Revelação, última escritura do Novo Testamento, atribuída ao apóstolo João. Durante seu exílio na ilha de Patmos, no século I, no capítulo 6, João descreve uma visão aterradora, um livro selado com 7 selos, cada um revelando uma catástrofe, um presságio. Quando o primeiro selo é rompido, surge o primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco. E então, um após outro, aparecem 4 cavaleiros menos mensageiros de juízo e destruição, símbolos de forças que transcendiam o entendimento humano da época. O primeiro cavaleiro, o conquistador de cavalo branco. Quem é ele? Um guerreiro vitorioso, com arco em punho, coroado e implacável. Muitos interpretam esse cavalo branco como a personificação da conquista, da vitória. Outros sugerem algo mais obscuro, talvez um falso messias, um enganador que traria guerra sob o disfarce da paz. Seu cavalo branco atravessa terras e gerações, anunciando a chegada da dominação, de batalhas silenciosas e abertas. Uma figura ambígua que levanta a questão: será ele o salvador ou o arauto do caos? O segundo cavaleiro. A guerra e o sangue do cavalo vermelho em seguida. Surge o cavalo vermelho sangue. Em suas mãos, uma espada gigantesca. O vermelho é a cor do conflito, da violência, do derramamento de sangue. Ele traz consigo a guerra, a discórdia, o rompimento da paz. Onde passa, deixa destruição. Na história da humanidade, é fácil ver seu rastro em impérios que caem, nações que lutam entre si, o ciclo sem fim de conflito que parece não ter solução. Mas o que ele quer? Apenas a guerra. Ou será uma manifestação do ódio e da discórdia que reside dentro de cada ser humano? O terceiro cavaleiro, a fome e o cavalo preto. Então, no silêncio, aparece o cavalo preto, carregando uma balança na mão. Ele é o arauto da fome, da escassez, do desespero silencioso. A balança simboliza a medição rigorosa, o controle do que resta, a restrição. Ele representa tempos em que o pão escasseia, em que a sobrevivência é medida em gramas e esperanças. Mas será que a fome é apenas física? Ou também uma fome de justiça, de verdade, de alma? O quarto cavaleiro, a morte e o cavalo amarelo pálido. Finalmente, o cavalo amarelo pálido, pálido como a morte. Seu nome é simplesmente morte, e ele é seguido pelo inferno. Este cavaleiro é o fim inevitável, o último destino de todos os seres. Ele é o silêncio final, o fechamento do ciclo. Seu avanço é inexorável, implacável e igual para reis e plebeus, para santos e pecadores. Mas há quem diga que por trás dessa figura há também a libertação, menos a passagem para além da existência conhecida, o encontro com o mistério supremo, o significado oculto ao longo dos séculos. Os 4 cavaleiros inspiraram mitos, lendas, interpretações religiosas, literárias, artísticas e até políticas. Eles são mais que figuras bíblicas. São arquétipos universais. Representam forças que agitam a humanidade, a ambição que conquista, a guerra que destrói, a fome que castiga e a morte que finaliza. Eles são o espelho do que somos e do que tememos ser. Mas o que aconteceria se eles não fossem um aviso do fim, mas um convite ao despertar? Se, ao entender esses símbolos, pudéssemos transformar o medo em reflexão final,
Os 4 cavaleiros do Apocalipse continuam a cavalgar nos relatos, nas histórias e na imaginação de todos nós. São figuras eternas, atemporais, que nos desafiam a olhar para dentro e para fora, para o que criamos e para o que podemos destruir. O Apocalipse não é apenas o fim, menos, talvez seja um começo. Uma oportunidade para a humanidade reescrever sua história, para domar seus próprios cavaleiros interiores e escolher um novo caminho. E você, está preparado para encarar os cavaleiros? Para ouvir seu chamado e desvendar seu mistério? Capítulo 8. Menos ecos nas civilizações. Os cavaleiros fora da Bíblia. Antes mesmo de serem descritos no Apocalipse de João, símbolos muito parecidos com os 4 cavaleiros surgem em diversas culturas antigas ao redor do mundo. Na mitologia persa, por exemplo, existem os menos 4 espíritos, associados a julgamento e justiça, portadores de destino. Na mitologia nórdica, os Cavaleiros da Batalha e da Morte também aparecem em diversas sagas, trazendo caos e transformação. E no Antigo Egito, 4 deuses guardavam as portas do submundo, controlando o destino dos mortos. O que une todas essas culturas? A ideia de forças arquetípicas que regulam o ciclo da vida, da destruição e da renovação. Será que os cavaleiros são um símbolo universal, uma linguagem secreta da alma humana? Profecias e interpretações ao longo dos séculos, ao longo da história. Inúmeros profetas, líderes religiosos e místicos interpretaram os cavaleiros como presságios diretos de eventos futuros. Durante a Idade Média, a peste negra foi associada diretamente ao cavalo preto, a fome e a morte, caminhando lado a lado. Nas guerras mundiais do século XX, o cavalo vermelho foi revivido nas trincheiras, enquanto o cavalo branco foi identificado em líderes conquistadores. E hoje, em meio a crises ambientais, conflitos globais e pandemias, os cavaleiros parecem cavalgar novamente, trazendo um alerta sombrio para a humanidade. Mas será que eles são forças inevitáveis ou apenas reflexos do que fazemos com nossas escolhas? A psicologia por trás do Apocalipse e alguns estudiosos modernos veem os cavaleiros como símbolos psicológicos profundos, reflexos do inconsciente coletivo. O cavalo branco pode representar a vontade humana, a força da conquista pessoal e do ego. O cavalo vermelho, a raiva, a agressividade que pode destruir ou defender. O cavalo preto, a escassez interior, o medo da perda e a luta pela sobrevivência. E o cavalo pálido, a aceitação da finitude, do fim de ciclos e da necessidade de renovação. Assim, o Apocalipse seria menos uma previsão do fim do mundo físico e mais um convite à transformação interior. O legado cultural, arte, cinema e literatura. Os 4 cavaleiros influenciaram gerações de artistas e criadores. Na pintura, sua imagem aparece em obras de mestres como Albrecht Dürer, cujo Apocalipse esculpiu na mente coletiva a visão dramática e sombria dos cavaleiros. No cinema, filmes de suspense e ficção científica frequentemente trazem a ideia dos cavaleiros como metáforas para catástrofes e crises globais. Na literatura, suas figuras são reimaginadas em romances distópicos, contos de horror e histórias de fantasia, sempre mantendo suspense sobre o que representam. São símbolos eternos, que se adaptam e ganham novas formas, sempre desafiando o medo e a esperança da humanidade. E hoje, o que os cavaleiros nos dizem? Estamos vivendo tempos de incertezas profundas, pandemias, conflitos políticos, crises climáticas. Os cavaleiros parecem novamente cavalgar entre nós, mas talvez sua mensagem seja menos sobre terror e mais sobre despertar. Será que a conquista pode ser pela paz? Que a guerra pode ser vencida pelo diálogo? Que a fome pode ser superada pela solidariedade? Que a morte pode ser compreendida como parte do ciclo eterno? O que podemos aprender com esses símbolos antigos para mudar nosso destino coletivo? Convite ao despertar. Este não é apenas um conto antigo, é um chamado atual. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não precisam ser os arautos do fim. Eles podem ser guias para a transformação, para o despertar da consciência. A jornada dos cavaleiros é a jornada de cada um de nós, menos conquistar
nossos medos, dominar nossa raiva, superar a escassez interior e aceitar a impermanência. O Apocalipse, então, não é um fim absoluto, mas o limiar para uma nova era. O cavalo branco, entre a luz e a sombra. O primeiro cavaleiro é muitas vezes visto como um conquistador vitorioso, mas sua verdadeira natureza permanece um enigma. Ele pode representar a força da fé e da esperança, que avança para mudar o mundo, mas também pode ser o falso profeta, aquele que engana com promessas vazias e manipula multidões. Na dualidade entre luz e sombra, ele nos desafia a discernir o verdadeiro do falso, o justo do enganador. Será que estamos preparados para reconhecer essa dualidade em nosso próprio interior? O cavalo vermelho. O fogo da transformação à guerra que esse cavaleiro traz não é apenas conflito externo, mas também a batalha interna entre paixões descontroladas e o equilíbrio. O vermelho da espada pode ser sangue derramado, mas também o fogo da purificação, a força que destrói o velho, para que o novo possa nascer. É um convite a olhar para nossas próprias guerras internas, medos, raivas e ressentimentos que alimentamos e que ameaçam nos consumir. Será que conseguimos transformar essa energia em força para o cavalo preto, a escassez e o valor do essencial? A balança na mão do cavaleiro do cavalo preto simboliza não só a fome, mas a justiça da medição, o valor do que realmente importa. Em tempos de crise, somos forçados a questionar o que é supérfluo e o que é essencial. Será que aprendemos a compartilhar, a valorizar o que temos e a proteger os mais vulneráveis? Ou continuamos presos à ganância e ao egoísmo, deixando a fome crescer, não apenas no prato, mas no coração? O cavalo amarelo pálido, o encontro com o infinito. A morte, representada pelo quarto cavaleiro, é o mistério final que todos temos de encarar. Não como um fim temido, mas como a passagem para algo além do conhecido. Na simbologia dos cavaleiros, ela é o grande equalizador, o destino comum que nos lembra da fragilidade da vida. E nesse encontro com o infinito, pode haver uma liberação da dor, do sofrimento, das limitações. É um convite para viver com mais consciência, com a certeza de que cada momento é único e precioso. Os cavaleiros no mundo moderno, sinais visíveis e invisíveis hoje, quando olhamos para as manchetes, para os conflitos, as crises ambientais, as desigualdades, podemos ver os cavaleiros cavalgando mais além das notícias. Há os cavaleiros internos, os medos, as paixões, as limitações que impedem o progresso coletivo. Ao reconhecê-los, podemos agir para transformar o medo em coragem, a raiva em compaixão, a escassez em generosidade, a morte em renascimento. Será que a humanidade está pronta para essa transformação? O caminho da esperança. Apesar da escuridão que os cavaleiros simbolizam, existe uma luz que nunca se apaga. Ela está na capacidade humana de se reinventar, de buscar a paz, a justiça, a solidariedade. Os cavaleiros não são apenas prenúncios de destruição, mas também chamados para que cada um de nós escolha seu papel nessa história. Podemos ser agentes da mudança, cavaleiros da luz, guerreiros da esperança. Conclusão: o Apocalipse como jornada, assim, os quatro cavaleiros do Apocalipse permanecem um mistério, um símbolo poderoso que atravessa os tempos. Eles nos confrontam com as sombras que carregamos e com o potencial de luz que podemos despertar. Mais que o fim, o Apocalipse pode ser o despertar de uma nova consciência, uma nova humanidade. O desafio está lançado: enfrentar os cavaleiros dentro e fora de nós, para que possamos escrever um futuro diferente. Quais são os segredos por trás dos quatro cavaleiros do Apocalipse? Eles são apenas símbolos antigos ou alertas reais para o futuro da humanidade? Neste documentário misterioso, mergulhamos fundo nas origens, nos significados ocultos e nas interpretações ao longo dos séculos dessas figuras enigmáticas que atravessam a história e a cultura humana. Descubra como a conquista, a guerra, a fome e a morte se entrelaçam em uma mensagem que vai muito além do medo, um convite ao despertar, à transformação
e a reflexão sobre o nosso próprio destino. Prepare-se para uma jornada fascinante por mitos, profecias e símbolos que desafiam o tempo. Inscreva-se para mais conteúdos enigmáticos e histórias que inspiram o pensamento.